Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. E sem delongas, irmãos, quero ler 2 versículos, seria um texto maior, mas o tempo, ele é cruel em certas horas. 1 Samuel, capítulo 18, é um texto que conta sobre o casamento de Davi. E nós vamos ler apenas 2 versículos que destaca o verbo amar. 1 Samuel, capítulo 18, versículo, inicialmente o 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Contaram-no a Saul e isso lhe agradou. E o versículo 28, apareceu o mesmo verbo. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com ele. E Mical, filha de Saul, o amava. Podeis assentar? Louvado seja o nome do Senhor. Agradecidos por esta oportunidade. Queremos agradecer a Deus pelo convite honroso que recebemos na pessoa do pastor Éder, diretor do Departamento de Família, e também contando com a bênção do pastor Zéias Viana. Obrigado aos obreiros também que estão aqui, a nossa retaguarda, aos irmãos. E sempre falando, irmãos, que os irmãos, ouvindo a palavra de Deus, estejam intercedendo. Um grande textuário para esta hora é Romanos, capítulo 12, versículo 1, que é o vosso culto racional. Então, culto racional nós ouvimos, nós glorificamos e nós intercedemos para que Deus possa nos dar a graça. E colocaríamos nessa palestra, amados irmãos, amada igreja, um título: Mical e Davi, o drama das tempestades na vida matrimonial. No decorrer deste culto, nós estamos sentados, como falei para os irmãos, e raciocinando, e acredito que eu, como os irmãos, já ouviram uma coisa que é mito: casamento perfeito. Não há casamento perfeito. O irmão Daí deu um sorriso ali. Casamento perfeito, irmão, só no céu. Todo casamento terá suas tribulações. E à medida que nós vamos avançando, esse trabalho que o Departamento de Família faz sob a orientação do pastor Zéias Viana, de chamar aqui os aniversariantes do mês, né, durante todo o ano, é uma reflexão, irmãos. Se você chamar esses casais, um deles tiver intimidade de conversar em particular, terão lutas. E à medida que o casal vai avançando, uma coisa é quase um textuário. Você não precisa procurar luta, ela vem e cai no seu colo. Ela cai no seu colo. Ela cai no seu colo. Para que eu vou procurar luta? Fique tranquilo que ela vem. Ela vem. O que é que nós precisamos fazer com a ajuda de Deus? Estou até arrepiado. Falar: Senhor, me dá graça. Quando a luta chegar, eu possa ter graça, eu possa ter paciência, eu possa ter unção, discernimento. E foi o que aconteceu. O casamento acabou. Uma mulher que amava. E eu coloquei aqui algumas perguntas. O amor na esfera humana pode acabar? E por que acaba? Quem é que tem o amor ilimitado, mas que não transige com o pecado e a desobediência? Qual é o maior amor? Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos desse amor, esse último aqui, o amor de Deus, o que é transigir? Transigir, irmãos, é negociar. Transigir é dar uma piscada. Transigir é dar o dedo mínimo, é dar outro dedo, aí o inimigo segura o pulso, aí ele abraça, ele bota uma corda no braço. Transigir é isso. É ir dando as coisas aos poucos. É uma piscada aqui, é uma escorregadinha ali. Porque alguém diz assim: Deus é tão bom, eu vou pecar porque eu volto e Ele me perdoa. Cuidado, você pode não voltar. É triste o que nós temos que dizer. É bom jogarmos abertos, irmãos. Eu tenho dificuldade em pregar e ensinar. Eu considero uma palestra. Nós estamos na sala de casa. As crianças estão correndo, a televisão está ligada, e nós estamos conversando ali formalmente. É isso que eu queria que os irmãos entendessem. Não brinque com o amor de Deus.
O amor de Deus é intransigente. Mesmo com aqueles e aquelas que têm compromisso com o amor de Deus. Não brinque. Tipo assim, eu já vi, sou nascido e criado na igreja. Puxa, irmão fulano, foi, voltou, Jesus perdoou. O inimigo, irmão Bruno, foi feliz. Minha admiração, proteco a ele. O inimigo sussurra, né? Josué, a cruz está pesada. Dá uma resvalada, fala com o pastor Oséias. Dá uma esquecida, corre um pouco. Aquele irmão lá, você conhece aquela irmã, foi e voltou tantas vezes, e com você é obreiro, rapaz, dá uma escorregadinha também, que isso, só ser sincero. Oh, irmãos, o sangue de Jesus tem poder, aleluias. Não podemos transigir, aleluias, para longe de mim, Satanás, aleluias. A cruz está pesada, é verdade, há dificuldades, mas o Senhor vai nos dar forças até aquele dia, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Por outro lado, muitos confundem amor com paixão. Se foi a paixão, acaba logo. Vamos ver aqui rápido. Amor é mais do que sentimento entre duas pessoas. É uma autodedicação voluntária, amorosa, recíproca entre duas pessoas. Dispensa comentário, que é amor, né? Amor. Amor do filho que está bebendo 2 horas da manhã e a mãe está na janela. Vem deitar, mulher. Não, eu só deito quando chegar o último filho, né, pastor Zé? Isso é amor. Não dá para explicar amor de mãe. Mas em Isaías o amor de mãe é colocado em xeque. Pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Tudo isso acontecer, eu não me esquecerei de vós, aleluias. É o amor de Deus, é o amor de Deus, é o amor de Deus. Aleluias. Eu falei com o irmão, ele está corrido, eu tinha falado tempo, e depois um hino bonito que o irmão Bruno vai cantar com um grupo de louvor, mas o meu coração está fervendo. Nascido e criado na igreja, o amor de Deus, um hino antigo, do Luiz de Carvalho. O amor de Deus é singular, ninguém jamais pôde explicar. É bem mais vasto que o céu, é mais sublime além do véu. A nossos pais que transgrediram, Deus prometeu, Jesus, que amor sem par eles ouviram, lindas promessas da cruz. O refrão. O amor de Deus, tão rico e puro, ao homem viu, salvou. Jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. Meu coração esquenta e quer que eu cante a segunda estrofe. Presta atenção na segunda estrofe, quem souber. O pessoal do coral aqui é antigo, né? É dos anos 70, pastor Joel, meu amigo, aleluia. Só o pessoal de 70 que conhece esse hino. Eu sou de 51, 31 de agosto. Presta atenção. Se os mares todos fossem tinta e o céu sem fim fosse papel, se as hastes todas fossem penas de escrivães, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. Maravilha deslumbrante, esse eternal amor. Bem forte o amor de Deus. O amor de Deus, tão rico e puro, ao homem viu, salvou. Jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. Aleluia, graças a Deus. Oh, aleluias. Esse amor, irmãos, que tem me aturado 71 anos. Eu sou testemunha. Leio lá, Neemias,
E Deus aturou o povo. Aí eu pego para mim e falo, e aturou Josué. Aturou como filho, atura como obreiro. Depois de Deus, a irmã Natália. Oh, meu Deus. Vocês estão rindo? É sério, irmãos. Tem dia que parece que sou eu que estou com o TPM. Oh, negócio duro. Depois eu me arrependo e fico... Não adianta, o perdão que eu vou pedir para ela, sabe? Ela só balança a cabeça, igual mãezona, né? Fala, vai em paz e não peque mais. Paciência, irmãos. Que coisa boa. As donas de casa, né? Eu vi uma palestra uma vez. Se houver 100 copos, surge 100 copos. Que coisa, não? E é pano daqui, é pano dali, e coisa. E paga a gente para ajudar, não faz igual. Minha esposa não gosta de ficar em cima da pessoa. Paga, faça um recibinho, a pessoa paga. Quando acaba de sair da garagem, ela vai lá, passa um monte em cima da geladeira, poeira. Deixa para lá, as irmãs sabem do que eu estou falando. Há 4 tipos de amores, irmãos. O primeiro amor. Isso aqui não é mito não, tá? Isso aqui foi estudado pelos gregos, chegou até nós. O pastor Antônio Gilberto foi especialista nessa área. Saudosa memória. Amor instintivo, eros, paixão. É o amor puramente centrado no corpo, nas formas de ser amado. É um amor baseado nas sensações e emoções. O amor instintivo, existindo sozinho, torna-se erótico, interesseiro, permissivo e pecaminoso. É preciso o amor erótico, a paixão? Precisa. Sempre falamos, é corriqueiro. Gosto tanto daquele rapaz, o sorriso dele é diferente. Esse sorriso pode virar uma caricatura no futuro. Gosto tanto daquela moça, ela penteia o cabelo tão bem. Já vi tantas moças, mas o cabelo dela é diferente. Não se apaixone pelo cabelo, porque o cabelo, naquela primeira noite de sono, quando você acordar, pode ser um fantasma. É bom saber, né? É bom saber, é bom os irmãos darem uma risadinha, que eu estou tenso aqui. Lembrando do meu amigo Tiago Andrim, que está ali me olhando. Não é fácil, não. Segundo amor, irmãos, amor estorge. Esse é lindo. Vem do coração, é muito exigente. É o amor romântico, amor familiar, amor doméstico, amor conjugal. Ele une vidas. A cabeça de vocês está rodando aí? Corações e não apenas corpos. Ele é realista, é exigente, é gradativo, duradouro, resistente e leal. É um amor altamente responsável. O amor afetivo envolve respeito, honra, dignidade e admiração para com a pessoa amada. Chama-se estorge. Esse é o de casa, é o de família. Amor fraternal, chamado fíleo, de filantropia, ação entre amigos. Como é que este amor? É amizade, afeição, amor ao próximo, amor filantrópico, amor social, amor comunitário, amor patriótico, que é o que nós vamos ver quando vamos tentar concluir, já fazendo um adiantamento aqui. Davi vem dançando, não é dança de igreja. Alguém pega esse texto para falar que na igreja precisa haver dança, absolutamente, não é bíblico. Ali é uma dança patriótica. E ela está na janela e ele está dançando alegremente porque a arca do Senhor está retornando a Jerusalém. Depois, se der Deus... Amor patriótico, amor, calor humano. É lamentável, amada igreja, que este tão necessário e importante amor praticamente desapareceu da face da terra, restando apenas aparências na sociedade. Acredito que dos que estão aqui, irmãos, sabem o que é. Você está numa fila, irmãos, de convênio, de uma repartição pública, olhando para o relógio e a hora vai acabar e tal, e de repente Deus manda uma pessoa lá. Senhor, senhora, eu posso ajudar o senhor? Olha, eu preciso viajar, estou viajando, estou com esse boleto aqui, dá para o senhor me ajudar? A pessoa vai lá, resolve. Você só falta carregar aquela pessoa no colo. Meu Deus, irmão, meu Deus. Isso é acabado, irmãos, está em crise. Mas o nome da nossa igreja pesa, né? AD, Ministério da... foi tão fraco. AD, Ministério Família. Precisamos resgatar a amada igreja. Precisamos ter esse amor, o amor estorge, fervendo nossos corações.
o amor fíleo. E aqui eu quero adiantar. Quando você lê lá 2 Samuel, está escrito que Davi amava Jonatas mais do que o amor das mulheres. Não tem nada de homossexualismo, irmãos. Isso é conversa de quem não conhece a palavra de Deus, cheira a blasfêmia. Ali é amor entre amigos. Esse amor aqui, fíleo. Fíleo. É o amor filantrópico. Interessante, já vou adiantar alguma coisa que eu coloquei à frente. Saul conseguiu acabar com o casamento de Mical com Davi, mas não conseguiu acabar com a amizade de Jonatas e Davi. A amizade foi intensa. A amizade intensa começou depois que Davi chega. Davi chega de ter derrotado o gigante Golias, o irmão já sabe essa história. E Jonatas bate o olho nele e fala: esse é meu amigo. Já aconteceu isso com você, que nós chamamos amor à primeira vista? Uma pessoa que você nunca viu, você esbarrou e aquilo fica. Que ação bonita, que ação. E a gente até pergunta: a senhora é evangélica? Não, não sou não. O senhor fez uma coisa aí que nem crente faz. A senhora fez. É isso que nos aproxima, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã não podemos perder de vista que o maior amor, o amor incomparável, o amor inatingível que é derramado nos nossos corações é o amor de Deus. Podemos dizer amém? Aleluias! É o amor de Deus derramado em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, aquele que eu perguntei, qual que não falha? É o amor divino. É o ágape. Se todos os homens fossem escrivães, se todas as árvores fossem hastes, se todos os mares e rios fossem tinta, e pudéssemos escrever no céu, jamais poderíamos descrever o amor de Deus. Deus é a personificação desse amor. Jesus é o perfeito exemplo desse amor. A perfeita descrição deste amor está em 1 Coríntios 13. Este amor é o sinal do novo nascimento no crente. Não vamos entrar em detalhes, mas todas as vezes que nós lemos 1 Coríntios 13, é um desafio. Não suspeita mal, não se ufana. Meu Deus, e você vai lendo aquilo e parece que vai nos apertando. Senhor, como é difícil amar a luz da Tua palavra. Como é difícil, irmãos. Como é difícil amar aquela pessoa que nós fizemos tudo por ela. Vamos ver isso aqui agora. Como é difícil amar aquele filho, aquela filha desobediente, mas tem que amar. Às vezes não sabe que a mãe sofreu na hora do parto. Às vezes não sabe que para criar aquelas crianças foi com extensa dificuldade, extrema dificuldade. E você vê uma moça bonita, um rapaz jovial, cheio de saúde, e que não obedece o pai, não obedece a mãe. E a mãe tem que olhar, o pai tem que olhar um para o outro e falar: eu preciso amar meu filho, eu preciso amar minha filha. Lembrei aqui agora, trabalhei com um irmão, e ele um dia desabafou comigo. Essa questão da família. Ele estava em casa, e chegou a filha dele, a filha mais velha, para ele e para a esposa, e falou: pai e mãe, eu estou grávida. Ele olhou para ela sem pensar e falou assim: pode arrumar suas coisas e ir embora. Suma daqui, não quero ver você não. Ela foi lá, a mãe chorando, arrumou as coisas, fez a malinha dela rápido, e disse que a casa tinha uma cerca. Ela saiu, uma distância pequena, da porta da casa até a cerca. Ela foi indo com a malinha dela. Antes dela chegar na cerca para abrir o portão, o Espírito Santo falou no ouvido dele assim: foi isso que eu te ensinei? Aí daquele grita para ela: filha, filha, volta. Ela ficou assustada, voltou e falou: volta, nós vamos sofrer juntos. Por que isso? Um dia eu estou vendo a netinha dele correr, aí ele falou assim: irmão Josué, está vendo essa netinha aí? Era aquela que quando a minha filha estava grávida eu ia mandando embora. Essa netinha é o nosso xodó lá em casa, irmão Josué, aleluia. É o amor, irmãos. Ninguém vai fazer porque o pastor Josué falou.
Eu não vou fazer porque o pastor Oséias Viana faz, os irmãos, obreiros, igreja amada. Eu vou fazer porque é Deus que derramou esse amor no meu coração, aleluia. Porque eu sou pior dos piores. A minha avaliação é essa, aleluia. E vamos fazer um resumo, para não cansar, lógico. Como é que Davi é conhecido? Um dia, a história é longa, quem conhece a Bíblia sabe disso. Saul foi escolhido para ser o primeiro rei, contra a vontade do Senhor, mas o Senhor foi misericordioso, como sempre. Falou para Samuel, vai, não é da minha vontade, os irmãos sabem fazer uma tradução livre. E um dia ele era para fazer o que o profeta havia determinado, ele desobedeceu, e ele pratica feitiçaria, desobediência, cobiça, e a partir dali, mais à frente, demônios, espíritos maus, vindo do Senhor, se apossam dele. Ele está um dia em casa, no palácio, Saul, e o demônio toma. Ele começa a pular, a esbravejar, e o pessoal do Estado-Maior dele, os ministros, disse, rei, o negócio está difícil, o espírito mau toma o senhor e está ficando público, como é que faz? Aí ele está ali, exausto, os irmãos sabem o que é ver uma pessoa endemoniada, e alguém fala para ele, rei, se o senhor permitir, nós vamos procurar uma pessoa que tem um instrumento, para que possa vir tocar, e na hora que o demônio se manifestar, o senhor possa se abrandar. Ele falou, então tá. E alguém ali, irmãos, eu gosto muito da história dos anonimatos. Pessoas que estão lá na cerca, pessoas que estão na beira do rio, pessoas que estão na fornalha, pessoas que estão fazendo o último turno, pessoas que trabalham no elevador na madrugada, a gente não sabe quem é. E alguém diz assim, ei, eu conheço um rapaz, ele é filho de Jessé, o belemita, ele toca muito bem o instrumento, manda chamar. Ali Davi fica conhecido. Se alguém, eu também tenho essas fraquezas, mordendo a corda, ninguém me vê, parece que ninguém me percebe, Deus está te vendo. Deus está nos vendo, aleluia. Saiba que Ele tem a hora, e a hora de Deus é a melhor, irmãos. A hora de Deus é a melhor. Quando José teve o sonho, se ele saísse antes, como ele imaginou, ele seria ajudante do garçom. Mas Deus esperou mais 2 anos e ele foi ser governador do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. É esse rapaz aí. Vai e vem, vai e vem. Eu vou chamar de merenda. Mas era mais do que uma merenda. Era passas, era coisa pura. Não havia agrotóxico nessa época, nem imaginava. Jessé colocava no lombo de um animal, mandava, ele foi. Quando um dia ele chega lá, aí ele vai se tornar conhecido da nação, para chegar em Mical, para os irmãos entenderem o contexto. E o gigante Golias estava desafiando o exército calado, o exército de Israel, juntamente com seu rei, Saul, desafiando. Diz o texto em 1 Samuel, se não me falha a memória, 17 e 16, estamos correndo, não podemos ficar lendo o texto. Davizinho para, olha e ouve o desafio. E ele pergunta, ninguém para lutar? E os irmãos dele, um pouco com dor de cotovelo, quem é você, menino? Suma daqui, você é o caçula? Saia daqui. E os irmãos sabem da história. Ele torna público, chega ao conhecimento de Saul, vai lá, vence o gigante. Irmão, só uma rápida palavra, uma pincelada rápida. Tudo que Davi usou era a coisa mais simples. Era pedra lisa, era funda. Os irmãos se lembram que Saul deu a armadura para ele e não conseguiu se locomover? Olha, às vezes a gente olha assim, pregador de multidão, confesso para os irmãos, eu pergunto assim, eu queria ser usado assim um dia. Eu confesso para os irmãos, mas depois fala, não, Josué, seja você. Eu admiro, irmãos, pastor Silas Malafaia, eu confesso de público. Que facilidade. Ele cita versículos de Gênesis, Apocalipse de cor. É uma coisa, quem vê pastor Silas Malafaia pregar, fala, meu Deus, eu queria ter esse conhecimento. Mas seja Josué,
seja Maria, seja João, se coloque na mão do Senhor, aleluias, e Ele vai te usar, aleluias. Seja com 5 pedras, sem pedra, com funda, sem funda, o Senhor é Deus, aleluias. Quando eles estão voltando, aí vai começar uma guerra que nunca mais terminou. As mulheres cantam. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com seus olhos. Eu quero passar para a próxima parte. Você já foi perseguido ou perseguida tendo 100% de razão? Pense um pouquinho para responder. Vou repetir a pergunta. Você já foi perseguido ou perseguida tendo 100% de razão? Aqui está o caso. Davi é um caso. Irmãos, se há uma pessoa em Israel que deveria ser grata a Davi, era Saul. Se há uma pessoa que deveria carregar Davi nos ombros, quem era? Respondam. Saul. Tão fraco, mais uma vez, quem era? Saul. Essa guerra aqui, irmãos, vencida, à luz da palavra de Deus, do Espírito Santo, não foi a pedra que derrubou o gigante. Depois foi feito o estudo, é que onde a pedra entrou, era o único lugar que podia entrar, mas Davi não sabia. Quem é que sabia que tinha aquele lugar para entrar a pedra e matar Golias? O amor de Deus, o grande Deus que nós estamos aqui nesta manhã adorando. Ele pegou a pedra, girou, possivelmente, uma funda, e lançou. Mas a distância era considerável para que ele visse onde tinha a brecha para entrar. Maravilhoso o testemunho do irmão Bruno. O carro batido. Gente que não imaginava começava a mandar o dinheiro. E ele foi sábio que não fez churrasco, né? Tem pessoas que recebem a bênção e vai gastar para ver se sobra. Meus parabéns, irmão Bruno. Quem é que vê essas coisas, irmãos? Quem é que sabe que você precisa? Quem é que sabe a dor de um coração de mãe, de um coração de avó, de um coração de pai, de um coração de avô, do coração de um pastor? Vi muitas vezes meu pai, de saudosa memória, pastor José Anacleto, chegar em reunião que terminava 1h30 da manhã, no outro dia ele tinha que estar cedo. Minha mãe esperando ele, como ela esperava o último filho. Que foi, Josué? Chamava José, Zé. Que foi, Zé? Tudo bem. A reunião lá tinha sido pesadíssima. O pastor não conseguiu terminar a reunião na hora. Hoje está mais dinâmica, né? Imagina, irmãos, chegar em casa 1h30 da manhã, para jantar ainda, se fosse jantar, levantar no outro dia 5h30 da manhã. E meu pai nunca desabafou, nem na mesa, nem com ninguém. Não, vamos orar pelo pastor, vamos orar pela igreja. Está vendo problema aí, mas segurando. É fácil, irmãos. Então, voltando, se tem uma pessoa que precisava ser grata ali em Israel, era Saul. Mas Saul, com dor de cotovelo, como nós falamos, no português formal, começa a perseguir aquele homem, e vai perseguindo, e vai perseguindo. E aqui, para ganharmos tempo, nessa conversa toda, Mical bate os olhos e começa a amar a Davi. Não vamos entrar em detalhes aqui agora, irmãos. Essa primeira olhada está ligada ao pastor, ao amor eros, tá? Para vocês entenderem. O amor eros, ele começa assim, ele não pode ser sozinho. Ele tem que estar acompanhado. Que alguém vai perguntar assim, como é que uma pessoa começa a amar outra pessoa olhando só? Acontece. Acontece. Mas tem que ser mantido. Isso é assunto para depois, para os irmãos entenderem.
é o esbarrão, é a conversa. E ali ela olha para Davi e diz: é o meu marido. Esse tem que ser meu marido. Não é porque é valente, não. Está escrito, vê se eu acho aqui rapidinho. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo. Sisudo aqui não é cara feia, não, é sensato. Sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Davi, irmãos, está aqui mais ou menos com 16 a 18 anos. Imagina, tinha o aspecto, a característica de um adulto. Era um jovem maduro, seguro. Quando ele vem junto com o exército de Israel, junto com o seu rei, e que todos estão ali, e Milca bate o olho nele, fala: é esposo. Saul já estava oprimido pelo diabo, faz algumas armadilhas para tentar que ele morra, não dá certo, e ela se casa com ele. Ela se casa com ele. Eu estava estudando o texto e fiquei preocupado com a pergunta que, pelo menos, a Bíblia não diz, não sei se há, mas eu queria confabular com os irmãos. Uma pergunta, naquela perseguição diabólica de Saul contra Davi, uma pergunta que Milca poderia ter feito e não fez. Papai, por que o senhor quer matar o meu marido? Motivos não havia. Os irmãos podem dizer amém? Amém? Nenhum. Pelo contrário, Davi livrou de matar a Saul por 2 vezes. Teve, os irmãos se lembram de uma vez, né? Ele dormindo profundo e alguém falou: agora, Davi, agora. E ele falou: não, ele é ungido do Senhor. Deixa. Irmãos, que o Espírito Santo possa nos esclarecer. Na hora da luta, na hora da agonia. Às vezes é o marido que está azedo. Às vezes é a esposa que está azeda. Há profissões que o marido não pode desabafar com a esposa. Um advogado, um médico, um consultor, alguém que procurou o pastor. Não é isso, pastor Zéias? Às vezes o senhor chega lá meio tenso, a irmã Eliane: tudo bem, meu amor, tudo bem, querida, tudo bem, sim. Tá sim, tá, ora por mim, né? Você não pode desabafar, porque nem a questão não é desabafar, a questão é desabafar e não resolver, complicar mais. Então, irmãos, nesta manhã, nós precisamos ter de Deus o discernimento, aleluias. Precisamos de ter de Deus o amor dele derramado em nosso coração, para a gente saber distinguir as situações, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O relacionamento inicial entre Davi e Mical foi firmado pelo sagrado compromisso do amor. Isso é uma questão resolvida. Ela se enganou, ela não amava e depois... Não, ela amava. Ela amava. Primeira pergunta: por que é que o amor humano acaba? Os irmãos já sabem. Ele é limitado, irmãos. O amor humano é uma planta. Você não pega uma planta e joga na terra, ela crescer, você deixa lá sem cuidar. O amor humano é uma planta, precisa ser cuidada. Cuidada 24 horas. Cuidada. Me lembro do dia de casamento que o pastor falou para mim: Josué, esse rosto bonito aí um dia vai ter rugas. E falou para a irmã Natália, esse moço agora de 64 quilos, que serviu o exército, corria 5 quilômetros, tomava meio copo d'água, ele vai ficar barrigudo, cabelinho branco. Ela nunca imaginou, não é, pastor Eliseu? E eu estou aqui, barrigudo, cabelo branco, e de vez em quando eu faço uma brincadeira com ela: você ainda me ama, meu amor? Ela falou: sim, eu amo. É o dia a dia nosso. Que eu falei para os irmãos, ele escorrega, às vezes esbarra na esposa, e elas também esbarram em mim, e depois a gente fala: Senhor, eu vou correr para onde? Para onde que nós vamos? Era amor, viu? Era amor.
Há uma história interessante, não vamos falar só, é curiosidade bíblica, mas está na Bíblia. Milca tinha um negócio com janela, mas deixa para depois. Ela sabe, antes de Davi saber, ela sabe que o pai quer matar Davi. Ela, na noite anterior, ela fala assim, foge hoje de noite, que meu pai quer te matar. E diz a história, está em 1 Samuel 19, que ela desce Davi por uma janela. Para fechar essa história de tempestade no casamento e triste, que envolve Mical e Davi, ela está na janela observando. E depois eu vou ler aqui, numa tradução, o que foi que ela disse de fato para o esposo, quando ele chegou em casa. Estamos diante, irmãos, de dois universos. O grupo de louvor pode se aproximar já. Vamos cantar um hino bem bonito, queria que a igreja... Estamos concluindo aqui com uma frase, duas frases. Quem fala o que quer... Me ajude. Quem fala o que quer... Quem tem telhado de vidro, não jogue pedra no telhado do vizinho. Vou repetir. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Quem tem telhado de vidro, não jogue pedra no telhado do vizinho. Vou ler primeiro o que foi que ela disse. Veja só, Davi está vindo de uma dança, trazendo a arca para os irmãos se situarem. Na primeira tentativa, Davi viu Uzá ser morto. Deus matou Uzá porque ele abusou. Não foi só porque ele queria segurar a arca, é porque ele foi blasfemo. A tradução melhor é essa. Não foi só cuidado. O Senhor foi muito exigente, matou um homem que queria a arca ia cair. Não. Ali ele era um ato de exibição. Davi viu. Davi está trazendo, irmãos, prestem atenção. A arca já está. Mical está na janela vendo. Ele está numa alegria tremenda. Por quê? Porque ele viu um companheiro ser morto. E até então Deus está abençoando. Ele está alegre, está pulando. Vestiu a estola sacerdotal, está pulando de alegria, e ela na janela, talvez com a mão no queixo. Falou nada. Ele dá uma merenda para o povo, corre para casa para abençoar a família, possivelmente ela estivesse sozinha em casa. Diz a Bíblia que ele correu para abençoar a sua família. Imagine, é um palácio, uma imensidão. Se no quarto, se na sala, se no antessala. Ele abre a primeira porta, entra, e quando ele entra, ela está de olho nele e fala assim para ele. Que bela figura fez hoje o rei de Israel. Presta atenção aqui na frase que vem agora. Parecia um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Vou repetir o que ela falou para ele. Ele está vindo alegre, imagine a situação, o ambiente, porque a arca chegou, ninguém morreu, ele colocou, ele falou, vou para casa dar um beijão na minha mulher, vou abraçar, vou sentir aquele cheiro gostoso que Mical tem, só ela tem. E ela deve ter feito aquela fritada gostosa que eu gosto muito. Cada um de nós temos uma fraqueza, né? Eu gosto de fritada. O outro gosta de pão com mortadela. Seja lá o que for, cappuccino. E ele já deve estar sentindo o cheiro. Ele vai correndo com ele, que ela abre a porta. Ela fala isso exatamente para ele. Na versão nova, atualizada. Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje. Descobrindo-se diante das servas dos seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. O que você faria, irmãos? Mical ouviu de Davi como resposta não apenas palavras que a confrontaram, mas que mostraram toda a realidade que ela vivera até então, e vai terminar seus dias sem ter filhos, da maneira mais lamentável possível. Ali estava a primeira esposa de Davi. Mical foi completamente dominada por sua acidez e sarcasmo.
pessoas ácidas não têm medo de se expressarem, mesmo que possam ofender as outras pessoas. E antes do louvor, termino com um testemunho muito bonito que eu ouvi e que serve para nós nesta manhã. Completamente diferente. Voltava do campo missionário um casal. Eles ficaram muito tempo no campo missionário, estão retornando à pátria, a amada deles. E nesse navio que eles vinha o presidente Roosevelt. Ele havia ido para um safari na África, e toda aquela pompa, e o casal ali observando, missionários, cansados do dia a dia, né? Na missão, os irmãos sabem que suga forças. Chegaram no porto, desceram no porto. Quando eles descem, Roosevelt saiu, um pouquinho andou. Diz que a comitiva de repórteres tirando foto, entrevistando, e o casal olhando. Foram lá, abraçaram o Roosevelt, se desfez a multidão. O casal olhou para um lado, para o outro, e foi para o hotel, um hotel mais simples em Nova York. É o hotel mais simplesinho que tinha. Eles foram. Chegou lá, o irmão se recolheu um pouco. A missionária ficou por ali fazendo alguma coisa. Lá pelas tantas, o missionário adentra onde estava a missionária e fala assim: meu amor, você viu a pompa que fizeram para o presidente Roosevelt quando ele desceu lá no aeroporto? Ela falou: eu vi sim, meu amor, eu vi. Meu amor, você observou que não havia uma viva alma para receber a gente no porto? Meu amor, falando para ela, né? Nós chegamos na nossa pátria. Não havia, meu amor, uma viva alma para dar um abraço na gente, meu amor. Aleluia. E ela com o coração, irmãos, e a mulher sofrida. Tinha uma missionária realmente sofrida, e que Deus estava lhe dando discernimento. Ela responde assim para ele: meu amor, nós não chegamos em nossa pátria ainda. Amada igreja, nós não chegamos ainda. A cruz está pesada, o filho é desobediente, o marido é queixo duro, a esposa é gastona. Aqui não tem isso. Está lá de lá do Rio, essas coisas. Eu estou aventando possibilidades. É lógico, irmão, deixa eu quebrar o gelo. Se a sua esposa pede a tinta para pintar o cabelo, deixa ela pintar o cabelinho dela. Oh, qual é que isso é vaidade? Mas nesta manhã, irmão, vamos ouvir o louvor. Nós não chegamos ainda em nossa pátria. Se alguém para Jesus, se alguém que quer retornar a casa, se alguém abatido, hoje é dia de concerto. Ouçamos, cante com eles. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Se coloque de pé e cante conosco. Estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrela
chamar minha irmã, a minha esposa, irmã Natália, para fazer essa oração com a igreja. São 44 anos, 3 filhos, 3 cesarianas. Na segunda quase que ela morreu. Estamos aqui. Falei para os irmãos no início, né? Às vezes a TPM dá em mim, mas ela é tão paciente. Não é média não, que eu não preciso fazer média, né? É amor mesmo, não é, pastor Zé? Irmã Natália vai fazer essa oração. Ela é órfã de mãe. Ela conheceu a mãe dela pequenininha, perdeu 2 irmãs, sofreu, veio lá do interior de Minas. Você não pode contar essa história triste para ninguém ficar com pena. Trabalhou como empregada no Rio de Janeiro, Copacabana, bairro chique do Rio de Janeiro. A mulher rica, só dava comida para ela quando sobrava no prato. Às vezes ela ficava com fome. E eu olho para ela e falei, essa mulher podia ter tanta idiosincrasia. Minha esposa podia ter tanta coisa, ser azeda, ser amarga, mas não é. Sofre, aleluias. Não estou fazendo elogio barato, irmãos. Mas que sirva de consolo para você nesta manhã. O amor de Deus. Ore, meu amor. A paz do Senhor, irmãos. Deus eterno, Criador dos céus e da terra, na sua presença nos encontramos para agradecer ao Senhor. Agradeço, Senhor, pela minha vida conjugal, pela vida do meu esposo, dos nossos filhos. Agradeço ao Senhor pela igreja AD Família, para as famílias que nesse dia têm completado aniversário de casamento. Que cada um dos teus servos sejam, Senhor, bem-aventurados por suportarem uns aos outros. Que o Senhor dá-nos a fortaleza que só o Senhor pode dar. Abençoa o pastor Oséias, supre, Senhor, todas as necessidades do teu servo, do teu filho, que assumiu essa responsabilidade aqui, Senhor, e que tem nos feito buscar a tua presença, que tu tem tido, Senhor, ideias, projetos para a família. Que a tua igreja, Senhor, seja bem-aventurada por te servir, por querer testemunhar diante do mundo, diante da cidade, diante dos seus bairros, Senhor. Que só tu és Deus verdadeiro, que só o Senhor pode salvar, só o Senhor pode curar, pode libertar, pode abençoar cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Que nós possamos ser gratos a Ti cada dia. Toma o nosso país em Tuas mãos e ao final desse culto que sejam abençoados sempre mais e mais a cada dia. No nome santo de Jesus, o Teu Filho amado, e que nós suplicamos ao Senhor. Amém. Se isso Amém. não Deus abençoe a igreja. for amor, Benção. Aleluia. o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com a noiva do Cordeiro e juntos digamos: Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia.